Oi, pessoal, boa noite. Queria agradecer a presença de todos, em especial do professor Cláudio Amorim, que se disponibilizou a vir conversar com a gente sobre um tema tão importante, que é a inteligência artificial, e como a inteligência artificial pode impactar no nosso trabalho. Nós somos aqui alunos e ex-alunos do CEUB, muitos já estão no mercado de trabalho, e temos muitas demandas como professores, como planejamentos, né, para fazer. No meu caso em específico, que trabalho em sala de recursos, eu tenho PDIs para fazer, e eu queria lançar mão desse recurso sem me descaracterizar, sem tirar a minha personalidade, o meu conhecimento, para que em nenhum momento demonstre algo semelhante a plágio ou que tenha falta de ética, mas que eu lance mão desses recursos que agilizam, né, as nossas atividades como professores. Então, professor Cláudio, muito obrigada pela sua presença. Praticamente são seus ex-alunos que estão aqui, o convite foi aberto a todos, mas é o primeiro momento e eu estou muito feliz com a presença de todos. Eu que agradeço o convite, André, do pessoal aí. Bom rever aqui todo mundo, né? Meus pupilos. Gente, essa galera que está aqui comigo é uma galera assim, muito especial para mim, porque alguns aqui passaram no concurso, né, da Secretaria de Educação. A gente conseguiu fazer uma capacitação bacana com vocês, né, durante o período do edital, e acho que surtiu efeito, né, André? E aí muita gente aqui já está com o pé aqui para ser meu colega da Secretaria de Educação. Bom, me apresentando, eu sou Cláudio Amorim, eu sou historiador e pedagogo, eu sou especialista em educação digital pela Universidade Estadual da Bahia, sou especialista em docência universitária, sou especialista em educação, diversidade e cidadania pela Universidade Federal do Goiás. Meu mestrado é pela Universidade de Brasília, onde eu estudei políticas públicas e avaliação da educação, e atualmente eu sou doutorando na Unicamp, onde meu projeto foi aprovado justamente trabalhando essa temática. Só que quando eu fiz, na verdade, o meu projeto, não tinha esse boom gigante de inteligência artificial. Nós tínhamos ali um princípio ali do chat GPT, e o meu projeto foi em cima disso, né? Como utilizar essa ferramenta, que na época ela era a única, que era mais acessível, que a gente tinha conhecimento, não existia Gemini, não existia DeepSeek, não existia toda essa gama de ferramentas de inteligência artificial que nós temos hoje, né, aí na nossa mão, né? O meu doutorado está direcionado a isso, né? O uso da inteligência artificial, as competências necessárias na formação docente e no processo de ensino-aprendizagem. E aí, recentemente, eu também sou professor da Secretaria de Educação e sou professor do UniCEUB até hoje e da Católica também aqui no Distrito Federal. A ideia da gente trabalhar e falar sobre inteligência artificial, e aí tem muitas questões relacionadas ao senso comum, né, dessa ferramenta tecnológica que chega aí hoje tão fortemente, que a gente pensa que chegou agora fortemente, né? A gente está tendo acesso a uma pequena porcentagem do que é inteligência artificial. E a inteligência artificial ela está em todos os espaços há muito tempo. Né? Por exemplo, no YouTube já está há muito tempo, no Spotify já está há muito tempo. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, que nós conhecemos hoje, que nós estamos utilizando a nosso favor, principalmente na prática docente e na prática acadêmica para nós estudantes, é uma ferramenta que nós chamamos, é um formato de inteligência artificial que a gente chama de generativa, ou seja, é aquela que responde a partir de um comando traduzido por nós. Quando eu falo que a inteligência artificial já está presente na nossa vida há muito tempo, por exemplo, quando se eu abrir o Spotify da Andrea, abrir o Spotify, o meu Spotify, é uma visualização completamente diferente, porque os algoritmos que tem ali por trás identificam a Andrea com sua personalidade, com seus desejos, né, com a sua intenção, né, no caso da musicalidade. Quando a gente entra na Netflix, por exemplo, se vocês entrarem na Netflix, no meu perfil,
As opções de vídeos, né, de filmes, de séries, são completamente diferentes do que vai aparecer para qualquer um de vocês, porque o algoritmo lá utiliza da inteligência artificial para preparar os mecanismos para favorecer os meus desejos, né? E daí por diante. Então, agora que nós temos essa ferramenta generativa, que nós temos o domínio sobre ela, nós trazemos aí uma perspectiva de intencionalidade que vai favorecer o nosso processo dos mais diversos segmentos. E quando nós estamos falando de prática docente, gente, eu até abro aqui para vocês, talvez muitos de vocês que estão aqui não saibam disso, eu acho que eu compartilhei isso só com a Andréia. Recentemente, eu fui diagnosticado com TDAH. TDAH combinado com fobia social e com depressão agressiva. Então, o meu TDAH, por exemplo, é agressivo. E eu sempre tive dificuldade na minha vida acadêmica em determinados aspectos, né? Vou dar um exemplo. Em todos os quesitos que saem no teste né, sobre a análise neural de cada um, né? Se é neuroatípico ou se é neurodivergente, como foi no meu caso, eu sempre tive dificuldade na academia, como professor, como docente, algumas questões. Eu acho que vocês foram meu aluno, vocês sabem disso, que eu falo demais, eu gesticulo demais, né? E aí eu converso demais e trago muito uma referência de conceitos e de teorias que às vezes fogem da temática, porque minha cabeça sempre foi a 1000 por hora. Agora, um exemplo clássico que eu tenho para dizer para vocês, eu sempre tive dificuldade em concluir uma leitura, né? E aí, a pergunta que se faz, como é que você conseguiu chegar, fazer um mestrado, fazer um doutorado com tudo isso? Da forma mais esquisita que vocês possam imaginar. Da forma atropelada que é. A organização da minha vida é uma coisa acadêmica. Entretanto, no meu laudo deu lá que o meu hiperfoco é acadêmico, né? É o único lugar onde eu não tenho problema. Problema não vamos usar problema, né, André? Vamos usar uma forma diferenciada de se perceber as coisas, de se organizar. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o ritual, por exemplo, de uma escrita acadêmica, eu sempre tive muito problema. Quando eu entrava naquela parte lá, olha, eu fiz uma citação, mas onde é que está o referencial? Eu perdia todo. Onde é que está não sei o quê, como buscar referência que eu perdia todo. Mas eu conseguia, do meu jeito eu conseguia fazer. Outra coisa que eu não conseguia era, por exemplo, a leitura. Leitura de texto eu tinha que ler 15 vezes para poder entender, porque eu perdia a concentração. E aí, quando eu dei de cara com a inteligência artificial, que eu tenho nessa cabeça, né? Uma chuva de ideia, tempestade de ideia, o famoso brainstorm o tempo todo, né? Me facilitou muito, porque ele consegue me ajudar, a inteligência artificial conseguiu e tem conseguido me ajudar a organizar, a dar um panorama de organização dentro da minha vida acadêmica. E isso, para mim, tem sido um mote fantástico. Os meus planos de aula, quando eu atuava na educação básica, até mesmo na educação superior, era muito aleatório. Muito aleatório. Eu fugia sempre da temática, eu saía sempre do negócio, porque eu não conseguia me organizar, não conseguia colocar ali. Eu tinha ideia, o esboço da ideia, mas eu não sabia por onde começar, por onde, né, seguir esse rumo. André, você passou por isso também? Eu até levantei a mãozinha aqui, não está aparecendo aí para vocês, porque agora é a primeira vez que eu abro, né, um meeting, então estou apanhando aqui um pouco. Professor, foi muito difícil. O meu neurologista, quando eu recebi... Gente, tudo vai fazer sentido. Nós estamos falando das neurodivergências nesse momento, mas o professor, vocês vão ver o quão a inteligência artificial pode nos auxiliar, né? O meu neurologista chegou para mim e falou, não acredito. Ele com o laudo na mão, não acredito. Você tem uma vida funcional, você casou, você tem família, você tem filho. Aí, quando eu falei para ele que eu repeti 3 anos na educação básica, ele falou, nossa, eu falei, pois é, eu reprovei, porque eu tinha muita dificuldade, principalmente na concentração, na leitura, como o professor colocou, a gente tem essa chuva de ideias, vocês me conhecem do CEUB, né? Mas na hora de planejar, na hora de organizar, e depois que eu descobri a inteligência artificial, gente, agora que eu estou fazendo a pós-graduação,
Tem uma que eu uso, que é o Notebook LM, eu pego os artigos, eu lanço nela, e aí você navega, você faz as perguntas. Por exemplo, o que é psicopedagogia? Você vai colocando, ele vai te dando os trechos. Então, você não precisa fazer aquela leitura maçante que o TDAH não consegue focar, né? Eu, embora tenha feito letras no CEUB, até hoje eu tenho dificuldade com concordância. Quando eu faço um relatório, eu jogo no chat GPT, por favor, revise as concordâncias. Então, isso não nos diminui, pelo contrário, nós estamos buscando, né, professor, estratégias de lidar com as nossas limitações, porque se o TDAH, modéstia à parte, eles são muito criativos, eles têm umas sacadas assim ligeiras, ele também se perde. Então, por que não lançar mão de ferramentas que vai nos ajudar a nos organizar, né, nos deixar... E continuando um pouquinho, para também a gente não extrapolar, o que eu queria saber, a minha maior preocupação é, que eu fiz esse momento com o professor, qual é o limite da ética? Qual é o limite que eu posso usar tudo isso sem, de repente, estar fazendo um verdadeiro copiar e colar, né? Como que eu posso me estabelecer como professora, com o meu perfil, sem ser aquela pessoa que só está usando ali, né, e fazendo um copiar e colar? Eu não quero isso para mim, mas eu quero esse recurso para me ajudar. Então, alguém levantou a mão? Então, quando a gente fala da inteligência artificial, vou dar um exemplo assim. O que é plágio, né? Plágio é você roubar a ideia de alguém. Plágio é você copiar a ideia de alguém e você não estabelecer a citação, né, de que aquela ideia é das pessoas. Eu falo muito isso quando estou dando aula de metodologia. Isso, vocês fizeram TCC, vocês passaram por isso. Às vezes a gente quer escrever alguma coisa inovadora e aí a gente vai buscar os referenciais teóricos que falam sobre um assunto. E aí a gente vê uma pessoa falando uma coisa tão linda e a gente começa, né, o nosso inconsciente, o subconsciente, na verdade, começa a trazer aquela... Você podia usar isso para você. É tão bonito que ele falou que eu queria fazer igual, falar igual ele está falando. E às vezes a gente não aprende, e o grande problema da educação básica é essa, porque a gente não aprende o que é plágio. E eu, mais uma vez, volto, né? A gente aprendeu. Eu sou de uma geração que aprendi a plagiar. Por que eu falo que eu aprendi a plagiar? Porque as didáticas dos professores nos obrigaram a plagiar. Exemplo claro, que eu coloco isso lá até na página do Pedagogismo, é quando o professor virava para a gente e falava assim: vocês vão para a biblioteca agora e vão pesquisar, por exemplo, sobre o Dia do Índio, né? E aí a gente ia lá, pegava os livros pedagógicos, né, os livros didáticos de outros anos, ou pegava outros livros, geralmente a enciclopédia Barça, ou uma outra similar, a gente ia lá, pegava a folha pautada, vocês devem lembrar daquela folha pautada, né, que os trabalhos eram feitos daquela forma, a gente copiava, nenhum professor, raríssimos os professores falavam, ensinavam a gente, por exemplo, o que era citar o autor. Né? Então a gente somente ia lá, copiava as definições, os conceitos, né, de uma determinada temática. Então a gente aprendeu, e muitos professores repetem isso até hoje. Né? Façam a pesquisa. E aí a galera vem falar assim: mas a inteligência artificial não é você que está fazendo. Eu falei: olha só, vou dar um exemplo que eu uso assim de uma forma mais didática possível. Eu tenho essa garrafa d'água. É uma garrafa de água. Essa garrafa de água, ela pode servir para eu estocar a água para eu tomar e matar a minha sede, como ela também pode servir para eu bater na cabeça de alguém e machucar alguém. A decisão sobre o que eu vou fazer com essa garrafa parte de mim, que sou o sujeito, o executor. Então, eu posso utilizar para matar minha sede, como eu posso utilizar para machucar alguém. Né? A mesma coisa é a enciclopédia Barça. Né? A mesma coisa é a internet quando surgiu, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente, né, teve um boom, e agora com a inteligência artificial. Então, o que está em voga agora não é que a inteligência artificial é um mal para a sociedade. O que está em voga agora é como nós, docentes,
a partir da nossa formação, a partir de como nós vamos utilizar a inteligência artificial, vamos ensinar os estudantes sobre ética e moral, né? Dentro né, de um processo acadêmico, né, de um processo de utilização. O professor, por exemplo, gente, esses slides aqui que eu estou fazendo para vocês, que eu passei para vocês, eu coloquei os tópicos e estou utilizando o Gama, que é uma inteligência artificial, para gerar esses slides. Vocês sabem disso, quanto que é pesado. Eu, por exemplo, sempre apanhei, que eu sou muito detalhista, né? Eu tenho ojeriza, por exemplo, com textos que não é formatado justificado. Então, assim, você criar um slide, né, que a gente perde mais tempo com o seu layout, né, do que com o escrito, né, com a intencionalidade. Então, assim, o que eu digo hoje sobre a inteligência artificial e sobre plágio, que a definição de plágio é você escrever, utilizar as ideias, os pensamentos, conceitos de um determinado autor e tomar para si. Isso é plágio, nada mais do que isso. Ou então, você pegar a fala de alguém, né, e mudar somente as palavras e dizer que aquele conceito é seu. Isso é plágio. Agora, quando eu utilizo uma ferramenta no qual eu sou o sujeito que está, né, manobrando o objeto e eu que decido como que ele vai ser utilizado para o bem ou para o mal, é uma escolha minha. Então, por exemplo, quando eu utilizo a inteligência artificial, por exemplo, para falar assim, eu quero criar um plano de aula especificamente para o aluno Enzo, né, vamos usar o Enzo, que Enzo está em voga, o Enzo, que tem lá, tem TEA. E nós sabemos, galera, vocês sabem disso, nós não fomos formados, nenhum de vocês saíram do CEUB especialistas em atendimento especial. Vocês vão assumir cargos de professores, de docência, seja na iniciativa pública, seja na rede privada, com turmas superlotadas, que você precisa pensar especificamente em 2, 3 alunos ali que tem uma especificidade neurológica. Como que a gente faz isso? Como pensar nisso? A gente sabe também que cada neurodivergente tem uma especificidade. Por exemplo, eu tenho o TDAH, mas o meu TDAH é diferente da Andréia. Né? O meu hiperfoco, por exemplo, é na área acadêmica. Mas, por exemplo, o da Andréia pode ser no social. Né? Cada um tem uma especificidade dentro, né, desse... Como é que é, André, que a gente chama? Não é áurea, não. No próprio espectro, né? Espectro, exatamente. Cada um tem, né, um nível ali no espectro. E como fazer isso? A gente não vai ter nenhum livro didático que vai te ensinar, olha, André, para o espectro desse jeito, ou para o autista nível não sei o quê, o nível tal. Não vai. E a gente tem que ir atrás. Então, assim, a inteligência artificial não é plágio isso, tá? Assim, isso eu digo com muita firmeza. Não é plágio você, por exemplo, dar o comando, que é o que a gente chama de prompt, né? E aí que entra a grande falha e a grande dificuldade das pessoas utilizarem a inteligência artificial, porque a inteligência artificial não é como a gente utiliza, por exemplo, o Google da vida. O que é o TEA dentro, né, o que é o TEA do espectro tal, dentro de uma determinada situação? Você não vai achar essa resposta, né? E o que é diferente, por exemplo, de eu entrar na inteligência artificial, é que aí, mais uma vez, eu bato nessa tecla, que os currículos de formação docente, as matrizes curriculares de formação docente, precisam ser revistas dentro das instituições de educação superior. São raras as instituições que pensam, né, na formação docente e recursos tecnológicos. Eu digo que vocês sabem disso, que eu sempre defendi o CEUB nesse quesito. O CEUB é uma das grandes referências para vocês que fizeram na modalidade AD, que a gente batia muito na tecla. Né? Eu, por exemplo, botava vocês para gravar videoaula, em vez de botar fórum escrito, mandar usar áudio, vocês ficavam pé da vida comigo por conta disso. Porque eu não quero sair em vídeo. E eu vou dar outro exemplo. Agora eu estou terminando uma turma lá na UNB, de educação à distância, na área de educação em tecnologia e comunicação. E uma das atividades que nós propusemos para os estudantes, uma turma de 118 estudantes,
era gravar uma videoaula com um tema X. Dos 118, sabe quantos entregaram a atividade? 47, porque eles diziam que tinham vergonha de utilizar, de aparecer no vídeo, de gravar, não sei o quê. E aí, né, a gente começa a refletir sobre isso, né? Como que as instituições estão preparando, né, os profissionais? E olha que e eu falo o seguinte, ainda mais, que ainda tem um preconceito de várias pessoas de utilizar tecnologias digitais. Quando eu estou falando de tecnologias digitais, é isso aqui, de utilizar um Meet, de utilizar um formulário do Google, de utilizar uma nuvem, né, um Google Drive da vida, de utilizar, né, por exemplo, fazer um quiz com os estudantes, né? Então, gravar uma aula, quem assume o papel, quem assume ser professor, ele não pode ter essa vergonha mais, sabe? São habilidades e competências obrigatórias dentro da formação docente, né? Inteligência artificial é um quesito que agora os professores precisam de... Por que eu falo que é um quesito importante? Porque enquanto você, professor, não sabe utilizar a inteligência artificial, os teus alunos sabem. Eles sabem. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar. Então, quando a gente fala de plágio é justamente isso. Né? Eu utilizar ideias dos outros, sendo que não... É como se fosse um furto, um roubo. Né? E, eticamente, quando utilizar a inteligência artificial, você, né, informar que aquilo foi utilizado e como você utilizou. Lá na Unicamp, por exemplo, na USP, ano passado, deu uma aula a pedido da minha orientadora, que a minha orientadora é professora da USP e professora da Unicamp. Ela pediu para eu dar uma aula, a convite, sobre a inteligência artificial e a escrita acadêmica. Gente, de 300 pessoas que participaram de uma aula como essa que a gente estava aqui online, 10 utilizavam inteligência artificial, já tinham utilizado inteligência artificial, e as outras não sabiam nem o que era, e achavam que era algo que não deveria ser utilizado, porque isso tirava, era caracterizado como plágio, né, como um roubo científico dentro do processo. A gente tem uma cultura no Brasil de achar que a vida acadêmica, a vida do professor tem que ser sofrida, né? Tem que ter dor. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Obviamente, e aí eu bato na tecla, mas só para finalizar essa minha primeira fala aqui, os professores, nós professores, precisamos rever as práticas avaliativas. Né? Um professor, por exemplo, eu vou falar já em nível de graduação, e até mesmo, né? Gente que tem... Eu que sou historiador de componentes específicos, que já tive turmas com mais de 1.200 estudantes, eu vou pedir um trabalho escrito, sei lá, um artigo, um texto, né? Sobre uma determinada temática. A gente sabe que é humanamente impossível, primeiro, eu corrigir 1.200 trabalhos de um dia para a noite, né? E quando a gente fala dessa questão de utilizar as ferramentas digitais dentro do meio acadêmico, nós estamos falando de processos que são braçais, né? Mas aí a pessoa vai tirar... Porque, assim, não adianta eu só escrever um trabalho lindo e maravilhoso, isso que a gente precisa ter em mente. Eu estou achando maravilhoso isso. Tem muita gente preocupada. Eu já estou olhando lá na frente. Acho que a minha mente de TDAH, né, que bota lá na frente. As pessoas falando assim, a inteligência artificial vai banalizar as coisas. Eu falei, não, a inteligência artificial está vindo para desmascarar as pessoas. Desmascarar as pessoas. Em que sentido? Não vai ser teu trabalho escrito que vai dizer que você é um bom profissional, que é um bom escritor, que é um bom disso. Porque hoje em dia, vocês tiveram aula de metodologias ativas comigo, né? Lembra da avaliação formativa, avaliação diagnóstica, processual, né? Porque ainda a gente tem a mentalidade da avaliação somativa, né? De ver só lá no final e dar a nota para o menino. Na Unicamp, por exemplo, a minha orientadora disse que já reprovou os 3, 4, porque o trabalho estava lindo e maravilhoso, né? Escrito no papel, mas na hora da banca, vocês sabem disso, vocês passaram por banca de TCC, sabem disso, na hora de falar e quando vocês são inquisitados sobre como você construiu o trabalho,
você não sabe dizer por que você escolheu, por exemplo, Paulo Freire para falar sobre um determinado conceito. Você não sabe, por exemplo, que você escolheu Luquezzi, você não sabe porque, né? Pierrot, você não sabe por que Vygotsky, né? Que pedagogo adora o Vygotsky, né? Por que você colocou Vygotsky? Qual foi a obra que você leu? Aí, gente, não tem trabalho escrito que sustente a tua competência em qualquer nível que esteja. Por exemplo, a Andréia, a Yara vai fazer um plano de aula utilizando inteligência artificial, mas você sabe da intencionalidade do que você está pedindo. Você, né, construiu ele junto com uma ferramenta. Né? Você construiu junto com a ferramenta. Você sabe o que está sendo feito ali. Né? E é esse olhar que a gente começa a ter. Inclusive, foi o que foi falado ontem e hoje, lá no seminário sobre inteligência artificial, no Ministério da Educação, este olhar de avaliação formativa e que os professores precisam, a partir de agora, mudar a sua prática pedagógica. E aí muito me irrita, quando alguém fala assim, a culpa é dos estudantes. Como é que o estudante vai aprender não sei o quê? Gente, botar a culpa do estudante sem colocar também o professor e sua prática pedagógica, né, dentro dessa nova reconfiguração, como culpados ou como inocentes, está todo mundo agora tendo que repensar as suas práticas pedagógicas. Diga, André. Professor, bom, eu pensei, elenquei aqui algumas coisas. Pessoal, deixei anotado lá a dica que o professor deu, que ele fez os slides para uma inteligência artificial Gama, né? Uhum. Olha só como você vai ganhar tempo, né? Reforçando o que o senhor falou lá do CEUB, a gente sempre foi orientado a fazer um podcast, um vídeo, a gente até lidar com a nossa aparência, com o nosso tom de voz, com a nossa fala, da gente perder a vergonha, isso foi muito bom para mim, né? Perdi, porque eu tô coroa, eu não tô nem aí, entendeu? Toda minha trajetória no CEUB reforçou que eu não tô nem aí, eu quero estar fazendo o meu trabalho. Sobre o que o senhor falou do planejamento. Por exemplo, eu tenho, no meu caso, que é ensino especial, eu tenho uma criança autista, nível 2 de suporte, eu já avaliei, eu vejo que ela tem dificuldade na leitura e na escrita, ela tem uma pega muito com falta de tônus, então eu já estou delineando todo o perfil da criança. Uhum. Então, aí é o meu olhar, eu não vou chegar lá e falar, ChatGPT, faz um planejamento para uma criança até? Não. Então, eu tenho que conhecer o estudante. Exato. Aí, dentro daquilo que eu vi, das especificidades, olha, precisa, né, ter atividades de coordenação motora fina. Então, essa é a dica que eu gostaria. Como é que é esse prompt? Eu coloco... O senhor pode dar uma dicasinha de como funcionam esses prompts para a gente... O prompt, na verdade, é contextualizar aquilo, no seu caso, por exemplo, né? Vamos pegar aqui o Enzo lá tem... Como é que você falou? Espectro autista nível... Autista nível 2 de suporte, não oralizado, desconhece o alfabeto. Pronto. Ok. E você tem acesso ao laudo do estudante? Tenho. Tem. Acesso ao laudo. Um exemplo claríssimo que a gente pode pegar. Eu pego o arquivo do laudo, obviamente que a gente não precisa denominar o estudante, né? Porque a gente sabe também que é que a gente está conversando muito sobre inteligência artificial, porque a gente fica... E uma coisa, gente, que eu indico para vocês, tá? Vocês nunca coloquem dados pessoais, assim, muito pessoais de vocês, porque a gente não sabe ainda, né? Porque a gente não tem a regulamentação sobre a utilização dos dados. Aqui no Brasil, a gente está à frente porque a gente tem a LGPD, né? Que saiu acho que tem uns 3 anos, que tem ali a limitação do que pode e não pode. Só que dentro da IA, a LGPD não funciona da forma como a gente está falando, como as empresas devem salvaguardar os nossos dados. Mas uma ideia, você ir lá digitar, olha, eu estou com o aluno XXX, né, é do sexo masculino, é importante sempre dizer isso, é do sexo masculino ou do sexo feminino, né? Tem quanta de idade tal,
cujo o histórico de laudo é esse, né? Estou desenvolvendo, e tem dificuldades, né? Segundo a professora, na sala regular de tal, alfabetização, letramento, matemático, letramento alfabético, considerando esses aspectos, e aí eu trago até aqui, já está aí no slide, né? Eu quero trabalhar com ele conforme a BNCC, e a gente vai colocar o código, né, da habilidade e competência da BNCC, para trabalhar tal temática, né? Bom, isso. A gente precisa colocar todo o aparato ali para dizer, né? Isso vai servir para uma determinada... Óbvio que aí, uma vez... E a gente precisa entender o seguinte, que a inteligência artificial, ela vai se alimentando com aquilo que a gente vai, né? Ela vai construindo de acordo com aquilo que a gente está alimentando nela. E mais ainda, pode ser muito mais rico, André. A gente pode colocar, por exemplo, referenciais bibliográficos que tratam sobre o assunto, arquivos que tratam sobre o assunto. E a gente está batendo muito na tecla ChatGPT. Existem outras inteligências artificiais que é muito melhor para determinados assuntos do que um ChatGPT, tá? E gratuito. Pensa, professora, olha, por exemplo, eu não tinha pensado nisso, em pegar um trechinho, a conclusão do laudo, por exemplo. Exato. Exatamente. O trechinho, eu vejo todas as especificidades, as demandas que ele tem, o trechinho do laudo, ainda põe umas referências, e aí, né? Exatamente. E você ainda pode dialogar com autores. Então, você pode ir lá anexar arquivos, eu não sei qual é um dos maiores autores que trabalham sobre essa temática, né? Você sabe melhor do que eu, e colocar lá e trazer um panorama, né? Segundo esses autores, tal, e a ideia é você ir conversando com a ferramenta. Que a gente acha que é só colocar o problema ali, pá, que o negócio vai estar pronto. Não, ele deu aqui o problema, aí você lê e fala assim, não, não dá para melhorar isso aqui, a gente vai trabalhando. É como se fosse um bate-papo mesmo com a inteligência artificial. E aí as pessoas, por exemplo, e aí o que eu falo, gente, não é qualquer um que vai saber utilizar a inteligência artificial. Se você não tem um repertório conceitual, contextual, né, sobre, por exemplo, o que é TEA, quais são os autores que abordam TEA, a BNCC, né, sobre as habilidades e competências. Gente, fazer pergunta, e a gente vê muito isso, né, e aí a gente faz a diferença, na educação básica, quando os meninos vai fazer um trabalho que cola e copia exatamente o que a inteligência artificial colocou ali, pôs ali, vai se dar mal, porque não vai surtir efeito. Aí eu falo assim, a inteligência artificial, ela obriga você a ter muito mais contexto do que o próprio Google da vida, que você vai colocar ali o que é TEA, o que você quer, como trabalhar, e até você fazer esse garimpo, né, essa curadoria, né, do que se trabalha com a temática em si, não vai surtir efeito. Então, é necessário a gente ter isso, né? Então, por exemplo, quando a questão desse planejamento personalizado, a gente precisa ter um conhecimento, no caso dessa situação que nós estamos falando aqui, nós precisamos ter um conhecimento prévio do que nós estamos, né, falando. Diga, Débora. Não precisa levantar a mão, não. Você pode ir falando comigo. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Está só eu e o professor Cláudio. Eu queria um feedback de vocês. O que vocês estão achando? Estão gostando? O assunto é muito novo para vocês? Vocês já dominam alguma coisa? A gente está falando grego? Como é que é? Oi, Sandra, pode falar, Sandra. Sandra? O microfone está desligado. Sandra? Tá sem microfone, Sandra. Sandra? Agora foi. Agora foi, Sandra. Não foi. Sandra? Oi. Acho que tá com um contato aí, Sandra, que você mexeu assim, funcionou. Foi. Tem alguém que quer falar enquanto a Sandra se organiza? Yara, Davi. Eu falo. Fala, Davi. Tá me ouvindo? Tô. Gente, eu acho legal
essas questões levantadas pelo professor, e eu utilizo a inteligência artificial desde quando ela surgiu, ainda na época da pandemia, que foi o ChatGPT, e a gente trabalhava com um limite, né? Então, assim, a gente que usava a versão gratuita tinha um limite para você estar utilizando, sobrecarregava, enfim, como todo o processo. Hoje, na condição da cegueira, eu utilizo o Gemini, né, que para mim é a melhor que tem, né, na minha opinião. Eu acho que ela tem um equilíbrio, né, entre o Gemini, o ChatGPT, CCI, Luzia, o do Copilot da Microsoft, enfim. E o que eu acho interessante do Gemini é que você consegue interagir com o material que você tem, sei lá, um PDF, alguma coisa que você esteja lendo, você aciona lá a live, compartilha a tela do seu telefone e vai buscar os arquivos que você tem ali, você consegue interagir com a inteligência artificial, como se fosse uma conversa. Então, ali você já tira o resumo, você já consegue absorver uma série de conteúdos. E o professor estava falando dessa questão do preconceito em relação ao plágio, enfim. Eu acredito que já exista, viu, professor, ferramentas para descobrir se aquele texto que a gente utiliza com a correção, ou até mesmo o texto puro solicitado para a inteligência artificial, ele vai descobrir se é ou não utilizado, foi buscada aquela ferramenta ou não, porque é dados em dados, né, digamos assim. A inteligência artificial ela trabalha com dados, seja ela de multimídia, que é o caso hoje que eu utilizo muito para fazer vídeo e interagir com a questão das imagens, interagir com o mundo das pessoas que veem, né? Então, assim, hoje também as pessoas me mandam arquivos de vídeo e foto, eu consigo interagir solicitando ali a descrição, ou então, se eu não tiver muito tempo para ouvir um vídeo muito longo, eu peço um resumo daquilo. Então, assim, o que eu acredito que haja um desafio, tanto para quem é aluno como para quem é educador, nessa questão do vício, né? Então, assim, se você não conseguir utilizar do conteúdo que a própria inteligência artificial te entrega para você absorver o conteúdo, tudo você vai querer fazer apenas com o comando ou o prompt para a inteligência artificial te entregar, e aí onde começa a complicar, principalmente na vida do aluno. Agora, levando para o lado do professor, existem várias ferramentas, inclusive até de correção de prova, desde que o professor ele coloque lá para a inteligência artificial, ele quer que a prova seja corrigida mediante ali a um conteúdo que ele disponibilizou para o aluno, e ele pode colocar ali a prova para ser corrigida, e, ao mesmo tempo, ele pode dedicar um tempo de qualidade com o aluno, assim, de uma forma, digamos assim, olho no olho, né? E, assim, hoje eu estou muito feliz com esses avanços, cada dia eu tenho que ficar testando, e, assim, alguns clientes são pagos, a gente paga um mês, depois cancela, mas, assim, o que eu tiro de proveito mesmo com a inteligência artificial é essa parte da acessibilidade, né, da descrição de imagens e essa interação com o mundo mesmo, como ele deve ser entregue mediante a tecnologia, e ter essa preocupação. E com relação aos dados, eu já já fiz alguns prompts de comando para poder buscar informações sensíveis e ele me informa que não pode fazer aquilo. E em algumas outras plataformas ele entrega em caráter parcial, depois quando você começa a insistir com ele e quer mais informações, ele já começa a bloquear e não te passa em função da Lei de Proteção de Dados. Ô, Davi, agora só uma correção aí na sua fala. Não existe nenhum detector de IA que é confiável. Vou te dar um exemplo. Na hora que eu estava preparando aqui isso é certo, tá? Você pode até pesquisar depois aí, que não existe, tá? Por mais que as pessoas tem alguns lugares aí, né, que algumas ferramentas que diz que identificam, hoje não, só que não tem, tá? Nenhuma consegue identificar ainda, tá? Ainda, se é inteligência artificial ou não. Vou te dar um exemplo. Minha dissertação de mestrado, eu fiz um teste em todas as ferramentas, eu perguntei, né? Eu entrei lá no ChatGPT e falei assim, quais são as ferramentas anti-plágio que tem? Aí tem o Zero GPT, tem o Zero GPT, tem o GPT-0, são ferramentas aí que diz que identifica IA. Botei minha dissertação de mestrado, que foi de 2017, nem existia inteligência artificial.
Diz que deu 95% de uso de inteligência artificial. Então, assim, né? Então, Complexo, né, professor? nenhuma. Você pode fazer teste, Davi. Pega qualquer coisa aí que você. E depois você testa para você ver. Inclusive, a gente discutiu isso lá na Unicamp, né? Sobre esses detectores de plágio utilizando IA. Nenhuma é confiável. Tanto é que nem a Unicamp utiliza. Ela utiliza, porque lá na Unicamp é assim, na UNB não faz isso, mas na Unicamp, todo o trabalho que a gente entrega de dissertação ou tese vai para a biblioteca. E aí a biblioteca passa pelo aquele farejador de plágio. Mas o que ele detecta são aqueles plágios que a gente de antigamente, sabe? Se copiou da internet, mas de inteligência artificial, eles não conseguem. Inclusive, saiu até uma normativa dizendo que não é possível detectar, mas se o orientador ou o professor identificar que teve, né? Porque sempre tem, você sabe que tem aqueles conectivos próprios de IA, né? Aquelas palavras, né, que fala bonito demais, né? Não sei o quê. Aí sim pode ser identificado, mas pelo olhar e pela prática. Ou se o estudante não. É aquilo que eu estou dizendo. Ou se o estudante não souber por que ele escreveu aquilo quando ele for questionado pela banca. Né? Mas não tem, não, tá, Davi? Ainda não tem essa ferramenta que detecte confiavelmente ou que alguém possa dizer para você: olha, Davi, seu artigo ou seu trabalho foi feito pela inteligência artificial. Aí você vai perguntar, tá, mas com base em quê? Eles não têm como. Tá? Não, ainda não. Meu sonho, mas já eu acho que... É interessante, professor, porque assim, a inteligência artificial, ela pega, assim, quando a gente está conversando com ela, a gente acha assim, poxa, é interessante, ele tem tudo, traz tudo na ponta, né? Porque olha o tempo que eles demoraram para construir ela, mas em compensação, eles armazenam muita informação lá. Então, assim, eu fiz não sei se não foi bem com um artigo. Então, eu peguei um texto, joguei lá no Gemini, né? Falei assim, olha, eu quero que você construa um texto reflexivo sobre tal assunto. E dali eu peguei o prompt e levei o resultado lá. Aí, o que acontece? Quando a gente vai solicitar algo, dependendo da forma como a gente vai fazer, se for a primeira mensagem que você manda para a inteligência, ele vai falar assim, olha, aqui está o texto que você me pediu, aqui está o conceito que você me solicitou, aqui está aquilo, aqui está isso. E aí você pega a resposta, você só pega o texto puro e leva para outra plataforma e fala assim, qual foi o prompt utilizado para chegar a esse conceito, para chegar a esse resultado? De certo, ele não vai trazer todo o prompt que foi criado pela pessoa humana ali que fez, mas ele consegue trazer algo parecido. Aí, por isso que eu pensei, poxa, deve ser interessante para quem quer identificar se aquele conteúdo é ou não. Agora, no caso que você cita uma questão mais técnica, que são os artigos, eu acredito que o olhar humano é importante porque, querendo ou não, os textos da inteligência artificial, por mais ele é meio enganoso, né? Porque ele traz aquela linguagem técnica, mas, ao mesmo tempo, se a pessoa for reler aquele texto, ele vai ver que tem coisas fora de ordem ali, fora de sentido. Exatamente. Pessoal, eu vou agora passar a palavra para a Sandra e depois para a Yara. Só uma dúvida, gente. Quando a gente coloca para gravar, ele avisa o tempo que termina? Só se ela for gratuita. Uma hora, né? Não avisa. Você tá... Não, só se for gratuita, mas como essa conta é vinculada ao Workspace, acho que ela vai embora. Que bom. Então não tem. Davi, eu acho que eu li alguma coisa a respeito. Então, quer dizer que não é uma hora cravada, não. Se passar um pouquinho. Não, só quando ela é gratuita. Tipo assim, o usuário comum, mas até onde eu sei do CEUB, as contas do CEUB que ficam com a gente, ela é vinculada ao Workspace, aí não tem limite, não. Beleza. Entendeu? Gente, então agora eu vou passar a palavra para a Sandra e na sequência a Yara, tá bom? Pode falar, Sandra. Resolveu aí o microfone? Sandra? Sandra? Tá mudo. Sandra? Ô, Sandra, aí no seu negócio, ó, clica no microfone, que eu acho que vai ter a opção de você escolher qual que é o que você está usando, se é do computador ou se é do fone. Eu vou abrir para a Yara, então. Yara, pode começar, Yara, enquanto a Sandra arruma a questão do microfone. Oi, Yara. Oi, gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Então, gostaria de primeiro começar agradecendo, senhor professor, pelos exercícios que o senhor passava, esses exercícios com
gravação de vídeo, áudio. Nossa, foram essenciais, porque no mercado de trabalho eu necessitei de fazer essas situações, né? De utilizar o vídeo. Em uma entrevista de emprego me perguntaram se eu sabia fazer uma videoaula, e eu sabia por conta disso, né? Então, assim, é realmente essencial para a gente, depois que a gente sai do ambiente acadêmico, a gente vê que a gente realmente usa isso no dia a dia, né? Enfim, essa era uma das minhas falas. Eu gostaria até de dizer também que eu aprendi com o tempo, eu acho que nesses últimos 2 anos, a utilizar muito a inteligência artificial do próprio Word, porque eu gosto de trabalhar com o Word, né? Então, o próprio Word, ele tem a inteligência artificial dele, e eu acho isso muito legal para quem está começando agora a utilizar a inteligência artificial, porque ele vai dando algumas ajudas, né? Assim, não só com escritas erradas, mas às vezes até identificando se tem algum plágio, assim, do que a gente conseguia identificar, né, antigamente, algum desses plágios dessa forma. E eu acho isso muito interessante. E outra fala que eu ia dizer é que tá tão forte esse assunto, né, que a própria Google recentemente ela liberou um curso no Google for Education para os professores, para eles aprenderem a usar de forma ética as inteligências artificiais, e é um curso assim, que eu realmente fiquei muito tentada a fazer, a olhar, mas eu ainda não tive a oportunidade. E eu gostaria até de perguntar para o senhor qual que é os principais que o senhor vê, as principais inteligências artificiais que o senhor vê que seria assim essencial para um professor no dia de hoje. Cara, existe uma gama. Eu tenho milhares para te indicar. Eu preciso saber qual a intencionalidade. E assim, porque o pessoal acha assim que a inteligência artificial é só ChatGPT. Não, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo no meu caso específico. Se eu fosse dar uma aula, por exemplo, da temática que nós estamos trabalhando aqui, eu vou utilizar o ChatGPT primeiro, para me ajudar com definições e alguns conceitos. Em seguida, eu vou utilizar o Gama ou outra ferramenta parecida para gerar slides. E eu vou pegar outra inteligência artificial para eu gerar formulários, por exemplo. E eu posso pegar outra inteligência artificial, né? O Gemini faz isso também, mas para gerar um vídeo, talvez didático, para eu explicar uma determinada dinâmica para o aluno. E uma outra para gerar imagem. Então, não tem uma ferramenta de inteligência artificial, só uma, para fazer tudo, né? Por isso que eu falo, utilizar a inteligência artificial precisa de conhecimento, precisa de QI. Não é, Sandra? Precisa muito de QI. Vou te dar um exemplo. Inclusive, eu vou dar uma oficina gratuita, tá, gente? Já preparei, depois eu mando aí para vocês, sobre escrita acadêmica. Né? Então, por exemplo, eu vou apresentar várias ferramentas, por exemplo, a escolha de um problema, de um tema e a escolha de um problema e de objetivos. Eu utilizo, no mínimo, 3 ferramentas diferenciadas. Para a escolha dos referenciais bibliográficos, vou usar, por exemplo, consenso, vou usar o Science Space, vou utilizar outra. Para utilizar a metodologia, então, assim, não tem só uma. Não tem só uma, Yara. Assim, quando eu comecei o meu projeto de doutorado, só tinha ChatGPT e algumas coisinhas. Hoje em dia, tem uma gama gigante de IA, mas cada uma na sua especificidade. Uma você vai fazer um negócio, a outra você vai pegar aquele negócio que foi feito e vai jogar na outra para fazer outra coisa. Então, não existe uma ferramenta específica. Então, até fica aqui esse convite, tá? Se vocês quiserem, é gratuito, tá? Eu estou fazendo, vai ser minha oficina de escrita acadêmica pelo Pedagogizo, vai ser a cota social, essa turma social. Vão ser 3 módulos durante 6 semanas, que a gente vai estar trabalhando cada etapa, mas direcionado, obviamente, para escrita científica, né? Se vocês quiserem fazer especialização, né? Ou enfim, quiserem entrar num mestrado, que eu acho que vocês deveriam, Sandra, Yara, André, já falei isso para vocês, fazer um mestrado aí, passar no projeto e tal.
toda essa parte acadêmica. E, obviamente, eu posso construir futuramente, a partir da demanda de vocês, da gente pensar, né, várias ferramentas que eu já tenho isso até pronto, que eu faço vários cards e posto lá no Pedagogismo, vou começar a postar a partir de agora, então acompanha lá o Pedagogismo, quais são as ferramentas para cada etapa no processo de ensino-aprendizagem para professores na educação básica, tá? Essa oficina que eu vou fazer para a educação superior, mas já é um olhar diferenciado, que vai trazer um olhar para vocês até de outras ferramentas possíveis, por exemplo, o Notebook LM, que a André citou, é uma ferramenta maravilhosa. Eu prefiro ela do que o próprio ChatGPT. Professor, inclusive, eu peguei a minha apresentação de TCC e transformei num podcast. Aham. Muito lindo, legal. gente, é maravilhoso. Sandra, o professor falou que ele só pode ficar até 21h15. Sandra, você consegue agora? Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, tá baixinho, mas... Agora foi. Vamos falar rapidinho. Então, eu só gostaria de contar para vocês a minha experiência. Eu estou dando aula particular e eu estou com 2 alunos que têm TDAH. Eu comecei em fevereiro. Eu perdi 5 quilos de tanta preocupação em montar plano de aula, porque, apesar de ser um reforço escolar, eu vou além disso. E eu estava perdendo noites de sono, porque eu não estava conseguindo conciliar o trabalho na escola que eu estou com as aulas particulares. E aí eu comecei a fazer um curso de como aprender a dar aula particular, e aí esse curso ensinou um pouco, mas assim, eu confesso que eu ainda, particularmente, eu tenho muito preconceito. Eu tenho medo, apesar de falar que não é plágio, eu tenho medo. Outro dia, e é uma coisa assim que não adianta correr, porque está aí, você tem que abrir a cabeça, porque está aí para te ajudar. É que nem vocês falaram aqui agora. Para você saber usar a inteligência artificial, você tem que estudar, para você saber fazer a pergunta, né? E para saber se ele não está te dando a resposta errada. Exatamente. Então, ela agora é minha aliada, ela me ajuda num determinado conteúdo, eu faço as atividades, por exemplo, já aconteceu de eu ir dar aula particular e a criança ter faltado a aula uma semana e eu chegar lá e não ter atividade. Se eu não tivesse atividade ali pronta, então a inteligência artificial está me ajudando nisso, a montar atividades, mas assim, eu ainda confesso que eu estou com muito medo. Última coisa que eu vou falar, revisão de prova. Como o meu aluno ele é TDAH, então assim, eu faço muito cartaz para ele e o ChatGPT tem me ajudado bastante nisso, sobre determinado conteúdo. Então, ele é muito visual, então isso tem me ajudado. E aí, eu deixo os cartazes lá para ele estudar, né? Mas eu fico com medo, eu falo, meu Deus, a mãe do menino vai ver e vai falar assim, que professora é essa? Que pegou isso na inteligência artificial? E a minha cabeça está um pouco assim, eu estou ainda com um pouco de medo. Tá, mas não fique não, viu? E é bacana, sabe, Sandra? Eu acho lindo a gente também ter esse medo, sabe? Porque senão a gente pode cair na falácia. E cai na falácia mesmo. Por exemplo, o ChatGPT não é a melhor referência que eu falo, por exemplo, para buscar citações, autores, por exemplo, para uma escrita acadêmica. Eu mesmo aqui fui buscar umas referências hoje à tarde, tudo errado. Tudo errado. E aí a gente utiliza outra inteligência artificial, vou no Science Space, porque ele vai até, por exemplo, lá na Cielo, ele vai até não sei o quê, e ele traz o artigo realmente.
O ChatGPT, ele inventa, ele aliena e inventa, alucina, né, como a gente chama. Ele alucina e inventa conceitos, inventa nome de autores, inventa um monte de coisa. Então, por isso que tem isso. É o olhar, é uma ferramenta. Agora, nós, como responsáveis por executar aquela ferramenta, é que precisamos conferir se aquela informação está certa. E ajustando. Sabe? Eu falo que a inteligência artificial, ela não dá uns norte. Assim, a gente está com um monte de ideia, mas a gente não sabe para onde começar. Aí ele te dá um norte. Então eu vou falar sobre tal temática. Aí eu vou na outra ferramenta, por exemplo, Science Space, os autores brasileiros nos últimos 5 anos que escreveram um artigo sobre aquilo. Achei os autores. Aí agora eu vou ler aqueles artigos. Ou posso, como a própria Andréa falou, posso lá conversar com o PDF. Quais são o que ele disse, fazer o que esse autor diz. Ele vai lá e fala, esse autor fala disso e diz isso. Quais são os objetivos? Quais são as lacunas? Quais são sei o quê? Nessa oficina que eu vou dar aí, eu vou ensinar tudo isso para o pessoal que quiser fazer. Inclusive, eu coloquei no ChatGPT que, se quiser, você tá o link aí do formulário para você escrever, porque as vagas são limitadas. Vou mandar para a Andréia o cronograma bonitinho para o WhatsApp, ela compartilha com vocês. Se vocês quiserem, também pode mandar para quem vocês quiserem. Tá? Vai ser de grátis. E a próxima turma, geralmente quando eu dou essa oficina, ela é cara, gente. Se vocês procurarem na internet uma oficina, vou dar prompts para vocês, né? Já pronto, só colar e copiar, sobre a temática que eu vou trabalhar ali, né? Que é escrita acadêmica, mas vai se adaptando. Mas essa turma é gratuita, então se vocês quiserem, se inscrevam aí, tá? Vai ser bem bacana. E aí depois, como eu disse, a partir da demanda de vocês, da Andréia, da Sandra, da Yara, da Mônica que está aqui, do Davi, né? Davi, se quiser falar, sei lá, eu queria pensar em alguma coisa, quais são as ferramentas direcionadas para a temática da área de comunicação digital, alguma coisa assim. Então, essa primeira vai servir, eu acho que é bacana vocês participarem, que vai abrir o olhar de vocês, que a gente está falando de uma escrita acadêmica, mas que obviamente, vai permitir que vocês tenham um olhar para a especificidade de vocês também. Tá? Então, fica aí um convite para quem quiser fazer. As datas eu coloquei, vai ser 2 vezes por semana, são 3 módulos, cada módulo tem 2 encontros. Vai começar dia 29, 31, 5 e 7 do 8 e 12 e 14 do 8. Vai ser online. Tá? E aí eu posso, a Sandra, Andréia, as minhas, assim, professor, depois, vocês entram em contato comigo. Faz uma oficina para tal especificidade, para inclusão, obviamente, assim, vamos fazer um específico para TDAH, que é nossa área agora, né, André? Que eu estou estudando sobre TDAH, menino, olha que é uma beleza. Ou uma para o TEA, ou uma para TOD, ou uma para... Né? Vamos pensar. Por isso que eu chamei vocês e, assim, sejam meus parceiros nisso aí, que eu quero criar esse grupo aqui com vocês. Tá? Ana e Laiane, vocês querem dar uma palavrinha de 30 segundos, que o professor vai sair já já. Vocês querem dar uma palavrinha com o professor? Oi, eu quero. Professor, boa noite, gente, boa noite. Vou falar rapidinho. A gente usa, né, professor, o ChatGPT. E, assim, eu ainda estou aprendendo, porque não só tem só ele, tem vários, né? E de vez em quando eles fazem palestra ensinando não só mexer nele, mexer em outros também. Aí eu queria que o senhor, assim, me desse uma dica de como, porque, assim, a gente faz relatório dos alunos, então, assim, eu vou dizer assim, que eu ainda estou aprendendo como fazer relatório, porque não é tudo que a gente pode escrever, né, professor? Exatamente. A gente não pode, como se diz, ser sincero demais e colocar lá. Então, assim, eu queria aprender mais. Qual os sites que o senhor acha, assim, que a gente tira mais, buscar esse entendimento para a gente estar fazendo? Você fala assim, da própria escrita ou de gerar uma coisa que siga esse rigor? Por exemplo, se você tiver um modelo, você tem um modelo institucional de como escrever de um relatório que a escola usa? Sim, a gente tem, só que a gente não pode escrever muita coisa, porque cada aluno é de uma maneira.
A gente tem Sim, que eu, escrever eu cada posso um ensinar, tem como ensinar. Depois você me chama, entra lá no Pedagogismo e me manda um direct que eu vou te ajudar. Tá, eu sigo o senhor desde aquela época, Então, desde quando o beleza, me senhor... manda um privadozinho, que, assim, essas especificidades, vocês podem me chamar que eu ajudo vocês, sem nenhum problema, Tá, pode deixar, então. tá? É Tá, porque eu obrigada. preciso entender, porque para eu te dar uma resposta precisa, eu preciso ver o modelo, eu preciso entender qual que é o problema, para eu te ensinar qual que é o prompt, né, a solicitação correta para pedir para a ferramenta. Eu acho que o ChatGPT pode te ajudar nisso, mas eu preciso entender melhor a especificidade. Percebe, Ana? Não tem uma regra pontual que vai ajudar todo mundo. A tua especificidade é tua especificidade. A da André é a especificidade da André. Aí eu preciso te entender o teu, né, a tua dor, né, que a gente chama, para eu poder te ajudar. E fala assim, ó, Ana, vamos usar esse prompt aqui. Fechou? Fechou, Laiane, professor. Eu vou Laiane, resolver tua vida. Quando eu resolver tua vida nesse sentido, tu vai falar assim, caraca, velho, eu perdi o final de semana todinho fazendo isso. Gente, eu estou falando um negócio para nós, que a gente passou a vida todinha como docentes reclamando, historicamente, de professor ter tempo para viver, sabe? E a inteligência está nos dando isso. E aí, o que acontece? Sabe aquela história de que, assim, a gente pede tanto para Deus um negócio, aí quando Deus dá, a gente fala assim, nossa, mas veio rápido demais. Nossa, eu não sou merecedor disso. A gente está desse jeito. Os professores estão nessa perspectiva. Eu pedi tanto uma ferramenta que me ajudasse a corrigir as provas dos meninos, que não sei o que era. Aí, quando Deus dá, você fala assim, não, eu acho que eu não sou merecedor disso. Mas é isso. A mentalidade dos professores com relação à inteligência artificial está sendo essa. E Mas é isso. professor, e também eu lembrei de uma coisa que a Sandra falou, acho que foi a Sandra que falou, que a gente fica tão preocupada, a gente querer fazer uma coisa boa, uma coisa melhor, né? Fazer uma coisa que venha dar resultado, que seja, né? Que até ela falando aí que ela emagreceu. Você acredita que eu também estou emagrecendo por causa disso? Eu falei, não, eu não posso ser assim. Que eu fico Pois é. preocupada, eu quero fazer, eu quero tentar, como é que se diz? Fazer uma coisa boa, melhor, que a gente sabe, assim. Aí a gente fica tão preocupada que a gente até emagrece. É porque a gente tem uma mentalidade, o povo brasileiro, que tudo, principalmente na área da docência, e é natural nessa estrutura patriarcal que a gente tem, de que, em dois lados, para professor, no sentido, ou se a gente não sofre, não tá bom, né? Tem que sofrer para ser bom. E outra coisa, por exemplo, da vida acadêmica, né? No meu caso, né? Que eu preciso morrer, ter depressão para dizer que eu fiz doutorado, que eu fiz mestrado. Porque a gente perde mais tempo com coisas braçais, Ana, na nossa vida acadêmica, no professor também. Vocês perdem muito tempo fazendo coisas administrativas do que pensando no pedagógico. Estou errado? Preencher relatório, gente, cognitivamente, o que isso vai preencher um relatório? Preencher um relatório, em vez de você estar pensando numa proposta pedagógica para trabalhar com a temática do menino de uma forma lúdica, que maravilhosa. Não, eu passo o final de semana corrigindo prova, eu passo o final de semana fazendo atividade, eu passo... Gente, né? Vamos refletir sobre isso. Laiane, quer falar um minutinho, amiga? Um minutinho, que eu acho que o professor já está indo, já falou. Mais alguém? Laiane já está aí ainda? Eu estava aqui tentando ligar o microfone, não, mas não quero falar, não. Dá um oi para ele, só. Quer falar, não. Gente, podia abrir a câmera e tirar uma foto, né? Hoje quero só... Deixa eu tirar essa apresentação. Você consegue, professor, tirar a foto? Consigo, eu vou printar aqui a tela. Pronto, o professor vai tirar. Depois você me manda? Manda. Para eu postar? Falta a Cadê? Yara. Yara, liga a câmera, consegue, Yara? A Yara Se liga, Davi. Davi. Yara, rapidinho. Ó, você acabou de falar... Gente, não está dando muito certo. Minha bateria tá baixa, se eu ligar a câmera, vai embora. Beleza, tá? mas Tá bom. Tá bom? mas tudo bem. Vou tirar aqui, peraí. Calma aí. Foi? Foi? Foi.
Professor, obrigado, viu? Nada. Conta com a gente. Vamos organizar uma turma, né? Para ver se a gente consegue alavancar aí o pedagogismo, né? A gente pode, de repente, fazer um grupo e ir revezando, que a gente também vai trocando a experiência e aprendendo. É isso. Contem comigo se vocês precisarem, viu? Pessoal, Obrigada. muito obrigada. Beijo. Valeu, Adorei, viu? viu, Tchau, Márcia? tchau, Obrigada, professor. Um abraço. professor. Adorei. Muito Tchau, bom tchau. ver você de novo, professor. Muito É, bom. foi uma saudade Saudade de daquelas você, aulas, né? ver de Saudade. novo. Saudade de vocês, de todo mundo. Beijo. Tchau, gente. Beijão pra Valeu. vocês. Tchau. Yara. Oi, oi. Ai, amiga, que saudade de você. E aí, gostou? Ainda está gravando. Não tem problema. Você gostou? Deixa eu ver como é que eu faço para cancelar aqui a gravação. Peraí. Gerenciar. Parar gravação. Parei. Parar.